escrevendo. E hoje eu vou tirar uma dúvida aqui de algumas pessoas que me perguntaram. Como dar nome aos capítulos e quantas páginas eles devem ter? Bom, gente, basicamente, dar nome a capítulo, dar nome de livro, é uma coisa assim, que ou você ama ou você odeia, tá? Porque é algo muito pessoal. E ao mesmo tempo tem que ser algo que se comunique com o leitor, que instigue a curiosidade e que diga um pouquinho sobre o que é aquele capítulo. Então, é meio complicado porque você pode seguir tanto uma linha tradicional de fazer uma coisa bem clássica. Aí eu vou dar até um exemplo aqui que eu fiz em Lua Carmesim. Alcateia, para mim, eu considero uma das minhas obras mais clássicas, assim, ela é muito tradicional, eu gosto dela talvez por causa disso, ela tem esse ar mais tradicional. Então os títulos, eles são tradicionais também. Aqui, por exemplo, o capítulo 27, Sombras do Passado. Então você já sabe que nesse capítulo provavelmente vão vir, assim, os fantasmas do passado vão voltar para perseguir alguém. Eu nem lembro o que era exatamente. Aqui no capítulo 26, Castelos de Cartas. Então nós já sabemos aí que algumas coisas frágeis vão ser destruídas com sopro. No capítulo 25, o caminho de cada um. Cada um vai ter que seguir o seu próprio caminho. Enfim, são títulos que eu considero clássicos e alguns óbvios. Por exemplo, o Chateau das Flores. Você sabe que eles estão no Chateau das Flores, assim, é o mote, é o ponto central. Geralmente o capítulo, ele tem um quê de centro, ele dá uma ideia do que é a alma daquele capítulo. Não é exatamente obrigatório. Se você é uma pessoa que você não gosta de ficar dando título, você pode colocar número e pronto. Eu gosto de dar título, até porque o título para mim é uma espécie de ideia para o leitor do que vai acontecer. Então eu acho instigante que ele leia alguma coisa e ele fica assim, mas o que será que quer dizer este capítulo? Alguns outros capítulos, por exemplo, aqui eu vou usar o exemplo do livro do Renato, que é o Dragões Titânia, que ele é muito criativo, né? Tanto no livro como para dar nomes de capítulos. Então tem aqui um capítulo chamado Pulando no Escuro. Eu gosto desse título, né? Eu acho um título que já diz que as pessoas vão ter que tomar decisões sem saber para onde elas estão indo. Aí tem aqui o capítulo 25, pegando a estrada, de novo. Então você já sabe que tem aqui, seja lá o que ou eles vão viajar de novo, ou eles estão voltando de algum lugar, mas é alguma coisa que às vezes remete, às vezes até uma brincadeira, como por exemplo, os cinícios estão chegando, que é uma clara brincadeira com os ingleses estão chegando, né? Que é uma coisa bem famosa dos desenhos animados que falavam da colonização, da rebelião americana. Então, assim, tem muita legal aqui. A Tércia Sitiada também é uma outra brincadeira com nome de filme. Então você pode, se a sua obra permite, se é uma obra que é mais moderna, né, que não é tão tradicional, ela permite essas brincadeiras no título. Eu fiz muito isso também em Limiar, que eu considero também uma das minhas obras mais, digamos assim, livres, né? Que é, por exemplo, A Cobra Vai Fumar, que é uma referência clara a um monstro, né? Que aparece aqui. Aí tem uns capítulos que são mais românticos, fragmentos, né? Então eu gosto muito de dar títulos, né? E pra mim não é problema. Agora, acontece, gente, tem outro aqui, A Noite do Fim do Mundo. Então, assim, pra mim dar nome pra título é como dar nome pra, sei lá, episódio, né, pra filme. Eu gosto pra caramba, né? Agora, acontece, por exemplo, numa Guerra de Luz e Sombras. Ele tem 610 páginas. Ele tem sei lá quantos capítulos. Em algum momento, eu estava sem ideia, em algum momento, para eu continuar fluindo na história, eu não podia parar para ficar pensando no nome do título. Então, o título era XXX e eu continuava a história, eu sabia o que tinha que acontecer ali, mas eu pensava no título depois. E aí eu passei para leitores beta. Né? Na época era Lili de Rose, que tem um site chamado Clique das Fadas, que é maravilhoso. Ela é uma leitora minha, uma pessoa incrível, eu gosto muito dela, não nos conhecemos pessoalmente. E eu convidei ela para ser a minha leitora beta na época, porque eu gostava do estilo dela. E o Humberto Alencar, que é o Nanael Sou Bem também, foi o meu leitor beta na época. E eles deram algumas sugestões para
determinados capítulos que estavam sentidos. O Gabriel também, o Gabriel Maia também deu sugestões, também foi meu leitor beta. Então essas pessoas que deram sugestões, algumas sugestões caíram como luva. Tem um capítulo que eu não tinha a menor ideia, né, que é quando coisas terríveis acontecem com um personagem muito querido. E a Lili de Rose, que é uma pessoa extremamente sensível, estava horrorizada com aquele capítulo e ela sugeriu o nome do capítulo ser Dilacerado. Eu achei um nome bonito, forte, né? O capítulo era muito forte, né? Então acabei acatando várias das sugestões dos meus leitores beta, porque caíram muito bem, não era só porque eu não tinha ideia, mas porque caíram muito bem. A minha questão também é, se você não tem ideia, se você dá um tempo, continua o seu capítulo, segue adiante, que você vai ter ideias depois. Aí você não precisa ficar com pressa. E aproveita os seus leitores beta, que às vezes eles conseguem ver alguma coisa que você não está vendo. Quanto ao tamanho dos capítulos, eu já vi que isso é muito variável. Eu lembro de um capítulo não, de um livro, se não me engano foi O Bastardo, de John Jakes, que tinha um capítulo que ele era literalmente um parágrafo. Sério, era um parágrafo e era basicamente assim. E então o fulano, que era o personagem, se levantou, se espreguiçou, olhou pela janela e viu que o céu estava azul. Ele pegou, molhou as mãos, lavou o rosto e desceu para tomar café. Fim. E aí era outro capítulo. Eu falei assim, qual o ponto desse capítulo? Assim, o capítulo não dizia nada, gente, era só isso. Era literalmente um parágrafo. Mas não é uma coisa que eu tenha visto com muita constância, não. Tem um outro livro que é O Retrato do Artista Enquanto Jovem, de James Joyce, que literalmente o livro inteiro tem 3 capítulos, né? Então, intermináveis, que esse livro é muito chato. Assim, eu li, mas ele é chatinho, tá? Então, fica a seu critério o tamanho que vai ter. Eu prefiro algo mais harmonioso, algo mais equilibrado. Então eu já tenho mais ou menos um ritmo que é natural para cada livro. Então, por exemplo, alguns capítulos, o Alcateia, por exemplo, ele geralmente tem capítulos mais longos do que, por exemplo, o Crônicas de Lemiar, que tem capítulos mais curtos, mais rítmicos. Então eu tenho um ritmo, né, diferente do Renato, que geralmente marca o número de páginas. Se você observar, os livros do Renato todos têm o mesmo número de páginas, porque ele tem o seu lado monge. It's jungle out there. Disorder and confusion everywhere. Então, você pode fazer como o Renato e ter realmente um padrão para os seus capítulos. Ou você pode realmente deixar o seu livro mais solto e escrever o quanto for necessário. Geralmente eu sigo esse padrão. Apesar dos meus capítulos terem um número de páginas muito aproximado nos livros, né, tanto no Luz e Sombras, como no Alcateia, como no Crônicas de Lemiar e no Lua das Fadas, a Lua das Fadas, por exemplo, tem uns capítulos bem curtos. Então eles parece que o ritmo nasce naturalmente conforme eu vou escrevendo. E não é um ritmo tradicional. Cada livro meu tem um número de páginas diferentes e um ritmo diferente. Mas isso é algo que eu deixo fluir. E eu acredito também que uma história deve ir até ela terminar. Então não gosto de ficar enrolando, não gosto de ficar assim, falando muito, coisas que de repente não vão acrescentar muito para a história. Então, meu estilo é esse. Eu não aconselho que você, tendo falado o que você tinha que falar naquele capítulo, continue enrolando para que ele tenha o número de páginas que você acha que ele deve ter. Não. Contou o que você tem que contar? Pode partir para diante, mesmo que ele não tenha o número de páginas que você queria que ele tivesse, tá bom? Há também uma possibilidade, às vezes, muito raramente eu faço isso, de unir capítulos, por exemplo, 2 capítulos muito curtos, que tenham um tema semelhante, às vezes eu uno em um capítulo só. Mas tem que prestar muita atenção para ver se esses capítulos, eles realmente têm, digamos assim, o mesmo tema, tá? O mesmo assunto. Porque se você dá demais, ele fica meio Frankenstein, ele fica meio alienígena. Então, geralmente, quando a gente muda de capítulo, eu tendo a mudar quando eu dou um gancho, tá? Eu dou um gancho, eu terminei aquele assunto, terminei aquele momento, né? Porque não necessariamente eu vou mudar para outra cena no próximo capítulo. Eu posso continuar no mesmo momento. Quando, por exemplo, personagens todos se encontram na mesma sequência, tem um capítulo desses em Limiar, e todo mundo ali de repente se encontra, você tá aqui, o que você tá fazendo aqui e tal? E aí termina com uma frase de efeito
E no capítulo seguinte eles vão tentar se entender por que estão todos no mesmo lugar, que eles se encontraram ali naquela situação. Então vai depender muito de você. Eu gosto muito de seguir o ritmo. E o ritmo é uma coisa que cada um vai ter o seu, cada um vai compreender mais ou menos. E você só aprende isso fazendo. Não é algo que eu tenha como te ensinar. Você vai ter que fazer e sentir o seu próprio ritmo. É como dançar. Cada um tem o seu estilo. Tá bom? Eu sou a Ed Vanfeu, esse foi o nosso Vivendo e Escrevendo. Espero que você tenha gostado. Renato Rodrigues e eu estaremos no estande da Loyola, na Bienal do Livro do Rio, agora em 2017, né? Se você está vendo isso em 2017, e nos finais de semana da primeira quinzena de setembro. Então, se você puder passar lá para dar um abraço na gente, pegar um dos nossos livros, pegar um autógrafo e um brinde, a gente vai ficar muito feliz. Um super beijo e até a próxima!